Fala, investidor! Tudo bem com você? Vamos conversar sobre a reforma tributária, que também está sendo chamada de reforma do imposto de renda, e ver como ele vai afetar os nossos investimentos, especialmente para você que investe voltado ali para dividendos de grandes empresas, boas empresas pagadoras, e ver se essas empresas realmente vão ser afetadas no quesito de distribuição. Então, curte o vídeo, se inscreve no canal e vamos lá para o nosso conteúdo. Muito bem, então aqui a gente tem uma planilhinha bem simples, é apenas para a gente brincar um pouco, e nessa planilha a gente vai ver, eu quero já mostrar aqui para vocês algumas premissas em relação a ela, e uma delas é que a gente está fazendo uma simulação. Esse cálculo, é claro que ele não é um cálculo perfeito, a gente precisaria ter esse dinheiro de fato investido naquele período para sentir na prática como seria o comportamento de uma carteira real, mas assim como tudo que a gente quer fazer no passado e simular aquilo que aconteceu, é uma simulação. Então aqui a gente tem a simulação de 100 mil investidos no primeiro dia de 2012, que é o primeiro ano que a gente tem as informações aqui. Temos o preço de entrada, que seria o preço naquele início de ano. Nós temos o total de ações que foram adquiridas com esses 100 mil. É claro que eu estou deixando alguns centavos, alguns reais aqui de fora, mas é coisa pouca, eu não vou considerar. Apenas estou arredondando para baixo, de acordo com a divisão aqui da quantidade. Então, aqui a gente tem o ano de 2012, temos os dividendos distribuídos naquele ano, e eu sempre pego o dividendo total, então a gente está pegando o dividendo até o final do ano. Temos a cotação no final do ano e temos também o total de dividendos que a gente recebeu, ou seja, que seria ali a quantidade de ações, né, multiplicado pelo valor do dividendo. E aqui eu fiz uma fórmula para diminuir ou tirar aqui o imposto, que por enquanto é zero, então essa fórmula está considerando, não está considerando nada, está considerando exatamente o mesmo valor recebido. Temos o total de novas ações, que seria o valor do dividendo dividido, mais uma vez, pelo o dividendo recebido, né, aquele dividendo que você colocou no bolso, dividido pela cotação. E temos aqui o total de ações acumulado, ou seja, o total anterior mais o novo total, e aí a gente multiplica o total de ações pela cotação do final do ano e temos o nosso capital total. Então, no primeiro ano, você já vê que, de fato, as ações tiveram uma alta bem expressiva, saíram de R$ 13,00 para R$ 23,50, né? E acrescido a isso, o total de novas ações, a gente tem aqui um capital total de R$ 193 mil. Então, de fato, um retorno já bem expressivo aqui no primeiro ano, mas a gente não está interessado no retorno aqui simplesmente da valorização. Então, vamos olhar agora todo o demais período, né? Todos os demais períodos aqui. Então, você já entendeu como funciona a linha dessa planilha, você vai entender o funcionamento das demais linhas. Então, ao longo do tempo, a cada distribuição de dividendo, a gente vai recebendo um valor financeiro, e esse valor financeiro ele vai acrescendo aqui as novas ações que você vai adquirindo. Ou seja, se você está investindo para dividendos, não faz sentido você não comprar novas ações com o valor que você está recebendo. Sempre que você recebe valor investido, você recebe um valor de uma empresa, e o seu objetivo é dividendos, esse valor que você recebeu deve ser investido em novas ações daquela empresa, ou talvez de outra empresa que você queira, né, obviamente, acumular, mas na prática você recebe aquele valor e investe em novas ações. Se você gastar o valor, você está perdendo ali os juros compostos, você está contando apenas com a valorização de preço que aquela ação pode ter. Então, dito isso e já explicado, a gente tem aqui um valor total ao final do período, ao final aqui, que seria o último dia útil, dia 3 de setembro, a gente teria R$ 877 mil. Ok, estamos falando de 10 anos e durante esse período de 10 anos estamos falando de uma rentabilidade aqui de 777%, uma rentabilidade bem razoável, uma rentabilidade da qual a gente não pode, obviamente, abrir mão, né? Ninguém abriria mão dessa rentabilidade. Deixa eu calcular aqui quanto que daria 777,81 em 10 anos. Então, um ano seria uma rentabilidade aí acumulada de 24, na verdade uma rentabilidade média de 24,26% ao ano, ou seja, uma rentabilidade bem razoável. Agora, vamos ver o que aconteceria em alguns cenários aqui. Primeiro, a gente vai tirar os dividendos. Então, vamos tirar aqui os dividendos e colocar todos esses dividendos como zero. É claro que depois eu vou
mudar isso aqui. Então, colocando o dividendo como zero, a gente teria um total acumulado no final, mesmo com toda a rentabilidade que a gente teve no primeiro ano, saindo de 13 para 23, e até mesmo em 2021, nós teríamos uma rentabilidade de 168%, ou seja, nada mais aí do que meros 168%, meros 10% ao ano, né? Ou seja, praticamente uma renda fixa. Não é ruim também, mas ainda assim não é isso que a gente está procurando, né? Então, vamos voltar aqui para os nossos dividendos, porque é isso que a gente está querendo somar. Agora, a grande questão desse vídeo é, com essa reforma da Previdência, a reforma que está acontecendo, como que ficaria, Previdência não, tributária aqui, então, como ficaria o nosso retorno? Vamos fazer algumas simulações. Primeiro, a reforma ela saiu com um texto de 20% de imposto de renda. Então, vamos colocar 20% e ver quanto que daria. A rentabilidade vai para 603,91. Ou seja, a gente tem uma queda de mais ou menos 170% de rentabilidade. Então, 603 aqui, a gente teria uma rentabilidade de 21%. Então, 777 sai de 24 para 21. Já é alguma coisa. É claro que faz uma bela diferença, uma baita diferença, né? Mas ainda assim, ok, é um bom retorno e você vê que o seu capital cresce ainda bem acima daquilo que, em geral, né, você teria um crescimento apenas patrimonial, um crescimento apenas de valor ali de mercado, tá bom? Então vamos colocar agora 15% para ver. Então, como que seria que aí o texto base da reforma hoje, ele ainda pode mudar, ele passou na Câmara com 15% e ainda pode mudar se no Senado eles discutirem ou mesmo na sanção presidencial. Então, ainda tem chance de alteração isso aí. Então, vamos colocar 15% para ver e vai para 644%. Ou seja, 644 a gente está falando de um retorno anual de 22% ao ano, em média, nesses últimos 10 anos. É um retorno muito bom, muito expressivo. E se você está buscando rentabilidades mais ou menos parecidas com essa, você vai entender que, na verdade, o seu capital ele vai se multiplicando à medida que você reinveste esse valor que você recebe dos dividendos. Então, eu fiz uma live na semana passada falando junto com o Bertazza sobre dividendos. A gente viu que o valor de empresas que pagam muito dividendos se multiplica absurdamente. Naquela live tem algumas correções que podem ser feitas, a gente estava ali ao vivo, mas a ideia principal ela é a mesma, de crescer o valor ao longo do tempo. Mas se você pegar, é claro que os valores ali, eles estavam alterados porque teve split de ação, teve valor de dividendo que foi ajustado, enfim. Mas a ideia base ali seria a mesma. Talvez a rentabilidade total não é aquela que está mostrando no vídeo, mas na prática a ideia base está lá. E é essa mesma ideia base aqui, onde você cresce o seu patrimônio 22% ao ano, sem esforço algum. Sem esforço, você fez um primeiro investimento de 100 mil e dali para frente você só tem que a cada ano pegar o valor recebido e aportar os dividendos que você recebeu de novo na mesma ação. Essa que é a mágica e essa que é a beleza dos dividendos. Agora, a grande questão é 15%, 20%, é claro que zero seria muito melhor e a rentabilidade vai ainda mais alta. Mas a gente tem uma pequena questão aqui. Eu creio que as empresas, com certeza as empresas vão mudar a forma de distribuição. Não vale mais a pena, não valeria tanto a pena investir em dividendos apenas, focados simplesmente em dividendos, uma vez que as empresas vão pagar mais impostos. Essa reforma está trazendo também para as empresas uma carga tributária maior e junto dessa carga tributária você também vai ter tributos no pagamento de dividendos. Isso chama a atenção, a gente tem que ver como que vai ficar daqui para frente. Mas a grande pergunta desse vídeo é, será que ainda vale a pena? As empresas nos Estados Unidos elas já são tributadas, é um tributo, se eu não estiver enganado, de 30% e é bem alto esse tributo na fonte. O grande ponto é que lá eles dificilmente, ou na verdade com menos intensidade, com menos uma proporção cada vez menor, eles fazem essa distribuição de dividendos. O que eles fazem na prática? Eles fazem programas de recompra de ações e algumas vezes programas de cancelamento ou bonificação de ações. Então, o Bradesco tem feito isso já nos últimos anos. Ele teve um aumento aí de 10% no bônus
daqueles investidores que se mantiveram com a ação. Tem sido um retorno excelente. No ano passado ele bonificou em 10%, esse ano ele está bonificando mais, ele bonificou já mais 10% e vale bastante a pena. É uma forma de você entregar valor direto na ação para o investidor. E se o investidor quiser, ele pode vender essa ação. Na venda da ação, você pode ter ali o retorno que você espera, né? Você pode ter ali o retorno já da diferença de compra, então um retorno de ganho de capital, ou você pode ir acumulando essas ações, porque quando você participa da bonificação, ela entra de graça para você, mas o seu preço de imposto é bem pequeno, então você acaba ficando com um retorno bem razoável. Então, vale a pena. Já fiz um vídeo explicando um pouco a bonificação. No futuro, eu creio que eu vou fazer um com mais detalhes para que a gente entre em cada minúcia ali, para você entender qual é o ganho real que você tem quando a gente participa de bonificação de ações, quando a empresa distribui bonificação e qual seria a diferença dele para os dividendos. Então, fica aí o compromisso, a promessa. Forte abraço para vocês, espero que vocês tenham curtido.